Olá, meus queridos. Dando continuidade ao que estávamos a falar no vídeo passado sobre ouvir a Deus, eu queria continuar a partilhar sobre esse tema, porque realmente é um tema muito importante, porque como jovens ou como cristãos, se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, não somos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, sim, é a base da nossa vida, é o nosso guião, é o nosso mapa. Mas o Espírito Santo está aí como alguém que nos fala, que nos lembra, que nos consola, que nos ajuda em todo o tempo. Então precisamos do Espírito de Deus, precisamos do Espírito Santo para que nós possamos andar nas vicissitudes dessa vida. Então, a minha experiência com Deus, quanto a Deus falar comigo, eu já contei no vídeo anterior a primeira vez que eu ouvi a Deus de voz audível, mas ao longo da minha jornada cristã, muitas vezes, o Senhor falou comigo. Eu lembro-me que em 2014, eu sempre orava em meu coração e dizia: Senhor, eu quero me casar. Senhor, eu quero me casar. Senhor, traz o marido com quem eu vou me casar. Eu quero muito me casar. Eu estava muito ansiosa para conhecer a pessoa com quem eu iria me casar. E eu lembro que nessa época que eu orei, porque me queria casar, eu tive um sonho. E no sonho vinha a pessoa com quem eu iria me casar. E foi tão extraordinário que nesse sonho, melhor, depois que eu acordei, eu tive a plena certeza que não era apenas um sonho, que aquela era a pessoa com quem eu iria me casar. E 7 anos depois, eu conheci essa pessoa. E era mesmo assim como no meu sonho, exatamente como meu marido era. Altura, corpo, cor, até comportamentos psicológicos, porque depois desse sonho, quanto mais eu orava, né? Quanto mais o tempo foi passando, o Senhor me falou em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Claro, quanto mais o tempo vai passando, você fica a perguntar: Senhor, vai acontecer quando? Esse pai vai vir quando? Né? Esse homem vai vir quando? Então, toda vez que a ansiedade apertava e do tipo: Senhor, me sinto sozinha, eu quero já me casar, eu quero um homem que vai me amar, também quero alguém que vai me abraçar, que vai me amar, que eu vou amar. Então, quantos anos foram passando? 2, 3, 4, 5. E começava a bater aquela ansiedade e a pressão da sociedade, a pressão da família, a pressão dos amigos, das redes sociais, a pressão das minhas hormonas, porque já estavam os hormônios, na verdade, nem já estava a flor da pele, a vontade de ter sexo e tudo mais. Então, quando isso acontecia, o Senhor sempre me mostrava em sonho, muitas vezes pela palavra também. Eu lembro-me que uma das passagens que o Senhor me trouxe, isso foi em 2020. Primeiro foi em 2018. Em 2014 é que eu tive o sonho com a pessoa com quem eu iria me casar. E em 2018, porque eu estava assim numa crise, papai, já passou tempo. 4 anos depois e não está acontecendo, não estou a ver nada lá, Senhor. Então comecei a orar por isso: Senhor, quando é que vai acontecer? Senhor, apressa e tudo mais. E o Senhor me dá Isaías 45:3. Isaías 45:3, sim. Então, e te darei os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares escondidos, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo nome. Então, quando o Senhor me deu essa passagem, eu fiquei super entusiasmada, porque o Espírito Santo testificava com o meu espírito de que o Senhor estava a me responder, de que Ele está a caminho, eu estou a trabalhar nele, assim como estou a trabalhar em ti, e vocês vão se casar, tenham um pouco mais de paciência. E aí, claro, o meu ânimo subiu, melhorou, e tive muitos outros sonhos com relação ao meu marido naquela época, de como é que era o caráter dele, como ele era uma pessoa dócil, bondosa e tudo mais. E os anos foram passando, em 2020, passando 2 anos depois, que eu ainda estava à espera de tipo: Senhor, passou mais 2 anos, é como? Eu tive esse sonho, eu acredito que foi em janeiro. Em janeiro eu sonhei que a pessoa com quem eu iria me casar viria ter comigo para nós começarmos então o relacionamento de namoro, que viria ter comigo, né, ou me pedir em namoro.
no meu aniversário de 2020, em 23 de março de 2020. Então, quando eu acordei de manhã, eu estava super alegre. Eu estava com a minha amiga nesse dia. E eu falei com ela, sonhei que o meu marido vai vir esse ano. Não sei o que foi quando o Covid deslanchou. Meu marido virá este ano, não sei o que, eu estava bem entusiasmada. E, no meu aniversário. E eu já tinha na minha mente, assim, tipo, possíveis candidatos, pessoas que eram parecidas, a pessoa do meu sonho, que na minha cabeça talvez seriam ele, né? E longe, é interessante, deixa as coisas tão extraordinárias. Longe de mim, que eu já tinha lhe conhecido e que não lhe dei importância nenhuma. Então, em 2020, eu me preparei, já sabe como é que é, me prequitei, a melhor roupa, o melhor vestido. Eu pensei, bom, ele vai bater a minha porta, vai me contactar, alguma coisa vai acontecer, porque quando o Senhor fala comigo por sonhos, 99% do tempo acontece. Então eu fiquei lá toda preocupada à espera e recebi tantos parabéns, principalmente no Facebook, dos familiares, mas o irmãozinho, meu senhor marido, não me contactava. Então lá para as 23 horas eu assino o relógio à espera e nada. O dia passou e não me contactou. O interessante é que neste dia, 23 de março de 2020, uma das pessoas que me mandou os parabéns através do Facebook, porque não tinha o meu número, era aquele irmãozinho que eu lhe conheci em 2016, em Luanda, e que eu nem lhe dava importância, que era ele, o meu marido, longe de mim mesmo. Então, ele mandou uma mensagem, olá missionária, porque eu já trabalhava como missionária nessa época. Olá missionária, como é que você está, não sei o quê. Gostaria de ter o teu número. Eu estava naquela fase de fechada para balanço, de que não me permitia rapaz nenhum chegar próximo de mim, tipo, não permitia me ligar depois das 20, não permitia me falar palavras bonitas, naquele relacionamento, envolvimento emocional, não. Eu cortava tudo isso, porque eu realmente estava séria, tinha me comprometido em me guardar pura para o Senhor, tipo, não queria descarrilar. Então, ele me manda essa mensagem no Facebook e eu tentei lembrar, tipo, quem é esse irmão, Deus da Glória? E lembrei que era um irmão que eu havia conhecido em Luanda e lembrei que ele também era uma pessoa muito calada, mas ao mesmo tempo sempre muito educado, sempre muito boa pessoa. Então fiquei tipo, para não magoar o coração do irmão, se eu já lhe dar... Desculpem. Deixa só lhe dar o número de telefone. Então enviei-lhe o número do telefone. E ele me ligou naquele dia. Eu me lembro, deviam ser 19 ou 20 horas. Ele me ligou e eu lhe perguntei, irmão, como é que estás? Eu estou bem, não sei o quê. Assim, irmão, o que o irmão quer? Assim mesmo, porque eu estava tipo, esse irmão já estou a aliviar a intenção dele. Quero casar contigo. Assim que ele falou, disse que quer casar comigo. Esse irmão da Pentecostal, desculpem. Tá aqui, a porta está aberta, então o barulho lá de fora se ouve. Ele me disse assim, quero casar contigo, logo a primeira, porque ligou-me no WhatsApp, até eu lembro. Esses irmãos da Pentecostal no meu coração já não ouvem. Eu disse, não é só assim, casar do nada, casar. Eu disse, não, mas vamos ficar amigos, não sei o quê, por favor. Eu disse, tá bom, como ele era realmente uma pessoa muito educada. Então não vi problema de ficar amiga dele. Por alguma razão eu não vi problema de ficar amiga desse moço, desse jovem cristão, que é o meu marido hoje. Então desde aí ficamos amigos, mas a nossa amizade foi alguma coisa extraordinária mesmo, porque nós saímos de 8 a 80, tipo, de um dia para a noite, parecia que nossos espíritos se conheciam, se conectaram de uma maneira que eu não sei explicar. Mas ele não era na aparência exatamente aquilo que eu queria, não era. Então eu fiquei ainda assim, sem saber bem, gostava dele, mas estava... E no final do dia acabei lhe dando não. Disse não, depois conversei com ele, acho que depois de uns 2, 3 meses que conversávamos ao telefone, eu disse, irmão, é melhor não me ligar mais, tudo mais, porque eu não te quero. Ele disse não. Eu lembro-me ainda que ele me disse assim, Palmira, vê lá, você está a dizer que não sou eu, o homem de Deus para ti, mas daqui a um tempo, depois pode voltar a me ligar e dizer que não, afinal era mesmo eu. Então vê se não estás enganada, se você não orou bem. E era mesmo verdade, porque depois, claro, não liguei para ele, ele é quem voltou
a falar comigo quando o Senhor me esclareceu de que era Ele que eu devia